Tá na hora de você parar de fazer anúncio para o Google Search, para rede de pesquisa de qualquer jeito e começar a fazer da forma que o Google melhor entende que será uma entrega de qualidade. Eu sou a Alessandra Carvalho, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, sou certificada no Google e trabalho com a plataforma há mais ou menos esse período de tempo. O vídeo de hoje é para você que precisa criar algum tipo de anúncio na rede de pesquisa do Google, ou como a gente chama Google Search, para que seu site seja encontrado mais facilmente quando as pessoas procuram por você no Google, tá? Existe sim uma forma de você criar os seus anúncios, uma forma correta, que vai fazer com que seu anúncio seja mais relevante, ele ganhe destaque e com isso você consiga uma taxa muito maior de cliques e, consequentemente, uma taxa maior de conversões no seu site, se isso já estiver configurado também, tá? O conteúdo que eu vou compartilhar aqui hoje vai ajudar você, se você é um pequeno empreendedor fazendo suas primeiras campanhas de Google Search, se você é um profissional de marketing que está começando agora a fazer anúncios na rede de pesquisa, se você é um redator que cria conteúdos para a rede de pesquisa, ou de alguma forma se você vê que seus resultados não estão legais e você gostaria de otimizar esse tipo de conteúdo. Eu compartilho muito dessas dicas que eu vou dar aqui para você, sempre que eu estou dando consultorias, que eu estou dando aulas, para qualquer um desses tipos de pessoa. Então aproveita esse conteúdo e vamos colocar em prática. Antes da gente partir para a mão na massa, algo que eu quero explicar e que é muito importante que seja fixado na cabeça é que o Google ele está sempre procurando a melhor experiência para o usuário. O que é que isso significa? Quando eu estou fazendo uma pesquisa no Google, ele sempre vai procurar o conteúdo que melhor responde a essa pesquisa. Esse é um critério de relevância. Então, ele vai se procurar dentro da biblioteca enorme dele lá, né, de anúncios, inclusive, qual é o anúncio, qual é a landing page que melhor vai responder essa dúvida que eu quero, melhor vai cumprir, fazer um matching com os meus objetivos. E por isso é tão importante a gente escolher sempre as palavras-chave corretas para que a gente consiga fazer esse matching entre o que a pessoa quer e o que eu tenho para oferecer. Já vou avisando que esse não é um vídeo falando sobre escolha de palavra-chave, é falando especificamente sobre a criação de conteúdo de anúncios mesmo para a sua campanha de search. Se você quiser um vídeo falando especificamente sobre escolha de palavra-chave, organização em agrupamento de grupos de anúncios, comenta aqui embaixo para eu saber e aí eu venho com outro vídeo relacionado a isso, tá bom? Então, se eu tô falando que o Google procura sempre a melhor resposta e ele procura sempre o que tem mais relevância, significa que o meu anúncio ele precisa realmente mostrar que ele vai resolver a dor dessa pessoa. E como é que eu faço isso? Tendo um alinhamento entre a palavra-chave que eu escolho, o grupo de anúncios, ou seja, o agrupamento de palavras semelhantes, né, relacionadas ali que eu vou usar para anunciar isso, pode ser sobre o mesmo produto, sobre o mesmo tipo de palavra-chave, né, sobre um mesmo assunto, enfim, mas é importante que eles estejam agrupados. E eu preciso que isso também se reflita no meu anúncio. Então, eu vou sim incluir no meu anúncio palavra-chave que eu escolhi para o meu grupo de anúncio. Por isso é importante que essa etapa de escolha de palavra-chave já esteja mapeada, tá? E eu já quero trazer vocês para essa tela. Esse é um modelo de matriz de palavra-chave, matriz de anúncios que eu uso muito para fazer do Google Search, que ajuda a ter uma visualização maior do que eu estou falando aqui. Então, como eu comentei, primeiro a gente vai escolher as palavras-chave, vai agrupar elas em grupos de anúncios e depois a gente vai vir para os anúncios. O que é importante a gente pensar aqui nos anúncios também, além da inclusão das palavras-chave que eu já comentei anteriormente. Cada anúncio no Google Search, hoje a gente está trabalhando com anúncios responsivos, apenas outros anúncios eles foram descontinuados. O Google, ele atualmente, nessa data aqui que eu estou gravando esse vídeo, ele utiliza 15 títulos para um anúncio e 4 descrições. Por que tantos títulos e tantas descrições? Porque ele sempre vai procurar, dentro dessa combinação de títulos e descrições, qual é o que melhor tem aderência ao que a pessoa está procurando. Então, se você consegue ter uma diversidade de títulos e descrições, você aumenta o resultado que você poderia ter dentro do seu grupo de anúncio. É recomendado que a gente coloque de 2 a 3 anúncios por grupo de anúncio, não menos que isso, porque também é importante a gente ter essa variação de anúncios. Mas também não adianta ser tudo igual, né, gente? Se a gente está falando de 2 anúncios por grupo de anúncio, eu preciso ter mais ou menos aí uns 30 títulos e 8 descrições para cada grupo de anúncios, pelo menos, tá? Se puder colocar mais, coloca mais, não tem problema, mas pelo menos isso para a gente começar.
Então, eu vou dar um exemplo aqui com o meu nicho, né? Que eu tenho uma agência de marketing digital. Então, a gente vai fazer aqui com exemplo de marketing digital, mas você adapta à sua realidade. Vou botar aqui exemplo. Minha pesquisa, agência de marketing digital. Não é assim que a gente faz a escolha de palavra-chave, tá? De outra forma, mas estou colocando aqui algumas coisas para nível de exemplo. Empresa de marketing digital, profissional de marketing digital perto de mim, deixa eu ver, marketing digital online. Vou colocar só essas 4 palavras-chave, a ideia é que a gente tenha pelo menos umas 10, tá? Mas só pegando aqui pra gente ter um exemplo. Dentro dos meus anúncios, para esse meu primeiro grupo de anúncios, que eu vou chamar de marketing digital, porque todos são relacionados a marketing digital, eu vou começar a criar os meus anúncios aqui. Então, é importante, como eu falei, você incluir as palavras-chave aqui no seu anúncio. Então, a primeira pode ser agência, em minúsculo, tá? Tem algumas regras que eu já vou explicar para a criação desses títulos. É importante que os títulos eles estejam em minúscula não, só a primeira letra maiúscula, assim como a gente escreve regularmente, o que quer dizer que não coloque tudo em caixa alta. Se tiver uma sigla muito grande que não é reconhecida, também pode ser que você não consiga colocar, exista algum erro no Google, porque ele identifica aquilo como um grande caixa alta, então você coloca sua primeira letra como caixa alta e o resto em minúscula. Outra recomendação, não ultrapassar os limites, né? Isso é óbvio, você nem vai conseguir criar a campanha por lá, o anúncio por lá, se os limites estiverem ultrapassados. Nos títulos, você não pode ter exclamação, nenhuma exclamação, e na descrição, você só pode ter uma exclamação afinal. Também não é recomendado que você coloque em todas, eu coloco no máximo 2, são 4 descrições, eu coloco no máximo 2 e as outras eu deixo sem descrição, sem exclamação, para que não fique em demasiado, não pareça que a gente está chamando muita atenção. Também não é legal você colocar coisas como grátis, 0800 ou coisas que sejam muito apelativas dentro desses anúncios, tá? O Google não vê isso com bons olhos. Além dessas regras, existem algumas outras que eu vou deixar aqui na descrição, que vem da central de ajuda do Google, que também tem algumas orientações específicas, caso você venha de nichos como saúde, coisas que envolvam crianças, que envolvam bebidas alcoólicas. Então, tem algumas políticas específicas para esses casos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas voltando para cá, outro ponto que você precisa prestar muita atenção quando estiver criando o seu anúncio da rede de pesquisa do Google é que você precisa ser específico, né? Não adianta colocar algo vago como contrate alguns serviços aqui. Então, isso é vago, ou compre produtos nesse site, então isso também é vago. É importante ser específico porque isso ajuda inclusive no critério de relevância. A pessoa procura o que ela está buscando, né? Procura no Google o que ela está buscando, o que ela quer, o que ela deseja, e você, por ser específico, consegue mostrar para ela como você consegue resolver esse problema. Então, vou colocar aqui agência de marketing digital, entre em contato no site, já é marketing digital. Tem algumas que eu coloco como pesquisa, por exemplo, procura, não sei se isso vai dar, empresa de marketing. Você também pode utilizar o recurso que a gente chama de recurso keyword, que é um recurso, tem alguns recursos no Google, um deles é o keyword, eu gosto muito de utilizar, que ele coloca exatamente a busca que a pessoa está fazendo no Google no seu título. Só que a única limitação é que essa busca não pode ter mais de 30 caracteres. Se tiver mais de 30 caracteres, ele coloca uma outra chave, você configura uma outra chave, que se não couber aqui, isso que a pessoa está procurando, então substituir por outra palavra. Vou utilizar esse recurso aqui. Então, ele basicamente, se eu não me engano, quando você começa a escrever no Google, ele já mostra o resto da opção, tá? Então, você não precisa se preocupar com essa fórmula, é só você abrir. Então, keyword. E aí, logo depois, a gente coloca a palavra-chave que a gente vai usar quando a gente for substituir se a pesquisa da pessoa tiver mais de 30 caracteres. Então, vou botar aqui agência de marketing. Além da palavra-chave, né, que eu já coloquei aqui, empresa de marketing, marketing digital, agência de marketing digital, resultados de marketing online. Já utilizei aqui alguns
critérios. O que é que mais eu posso colocar aqui? Meus diferenciais, posso colocar especificidades minhas, então, por exemplo, atendimento personalizado, atendimento 100% online, ou serviços, pronto, 100% online. Solicite uma proposta. É legal que você pense, quando estiver fazendo a redação desse conteúdo, desses anúncios, que quando se formar o anúncio no Google, ele pode tomar 2 ou 3 desses anúncios e formar 2 ou 3 desses títulos e formar um anúncio novo. Então é importante que você coloque os títulos de forma independente, ou seja, que possa haver uma combinação entre qualquer um deles, mas que eles tenham um contexto agregador. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui: procura uma empresa de marketing, solicite uma proposta, já é marketing digital. Agência de marketing, entre em contato no site, resultados de marketing online. Então, que sejam frases que elas se complementem entre si e assim você tem uma variedade ao criar o seu anúncio. Aí você pode colocar outras, como eu falei, você pode colocar aqui outras coisas ligadas a você. Por exemplo, para empresas e infoprodutoras. Aumente seu reconhecimento local, tráfego pago e automação. E assim sucessivamente você vai fazer com os outros títulos. Eu não vou colocar todos aqui, até porque eu escolhi poucas palavras-chave. Eu geralmente insiro mais as palavras-chave que eu escolhi aqui nos títulos, tá? Outras coisas que você pode colocar como recursos. Você tem recurso de contagem regressiva. Se você, por exemplo, tiver um festival, tiver uma feira, tiver uma promoção que vai acabar, então você pode utilizar esse recurso. Funciona igual ao recurso Keyword. Você pode colocar, se tiver, por exemplo, polos diferentes, unidades diferentes do seu negócio, quais são as suas unidades, e ser criativo realmente de colocar os pontos de atenção aqui, que mais vão chamar a atenção da pessoa, que elas mais procuram quando estão procurando para o seu negócio. Já na descrição, é o lugar onde a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu gosto ainda na descrição de utilizar um pouco das palavras-chave que a gente escolheu por cada grupo de anúncios, mas eu equilibro isso um pouco mais, no sentido de que, se eu tenho 4 descrições, 2 eu vou utilizar palavras-chave que eu listei e nas outras 2 eu vou colocar atributos do meu negócio. Então, por exemplo, encontre a sua agência de marketing digital hoje mesmo. Faça a sua reunião online. Alessandra, mas eu só usei uma palavra-chave aqui. Sim, mas se você perceber, no Google a gente também tem uma segmentação. Quando você pesquisa no Google, ele também começa a unir palavras-chave que estão separadas. Por exemplo, aqui eu tenho marketing digital, mas eu tenho também marketing online. Ele vai colocar em negrita essas 2 palavras quando a pessoa estiver procurando por mim. Agência premiada e certificada pelo Google irá cuidar sua empresa. Capte mais clientes a partir de canais digitais. Comece hoje mesmo. Já vou colocar aqui uma exclamação, como eu expliquei. E você pode ir fazendo essas descrições, colocando os seus diferenciais, mesclando as palavras-chave, colocando a lista de atividades que você oferece, né, o que a pessoa pode encontrar no seu negócio. E com isso vai ser muito mais fácil você criar essas 4 descrições, tá? Lembre sempre que possível, tente colocar pelo menos 2 anúncios para cada grupo de anúncio. Por isso também é interessante que você não coloque uma quantidade muito grande de grupos de anúncio. Hoje em dia não precisa tanto. Eu recomendo geralmente que se tenha um institucional, com nomes da marca e semelhantes, para ser mais fácil do site ser encontrado, principalmente se o seu site não tiver um posicionamento orgânico já naturalmente alto. Então, é importante você investir no institucional. A partir do momento que você já tem esse posicionamento orgânico, você pode reconsiderar. Um de concorrentes, que aí, outro ponto importantíssimo, a gente não coloca o nome dos concorrentes nos anúncios, geralmente, se forem concorrentes, porque isso pode resultar em processo, porque você está utilizando
E o Google também já, em alguns casos, já vem punindo, né? Porque você está, por exemplo, colocando, se é um shopping, e aí você coloca o nome de um shopping diferente e você leva as pessoas que estão procurando pelo seu concorrente para o seu site. Então, isso é visto como uma técnica enganosa. Não faça isso. Mas você pode utilizar de seus criativos para chamar a atenção sobre a sua marca. Por exemplo, procura por, sei lá, empresa de engenharia. Encontre os melhores aqui. Então, você não vai colocar o nome da empresa, né? Você pode colocar empresa de engenharia, você pode colocar procura por projetos online, enfim, o que fizer mais sentido para o seu nicho. E você vai colocar os seus diferenciais ali no seu anúncio, tá? Isso vai fazer com que você atraia, assim, as pessoas sem precisar necessariamente usar o nome do seu concorrente. Outro grupo de anúncios que eu acho muito interessante é a gente ter pelo menos um grupo de anúncios para cada solução que você oferece, ou uma solução genérica. Aqui, como eu coloquei marketing digital, mas eu também tenho dentro da minha campanha, né, uma que seja para Google Ads, Meta Ads, gestão de tráfego, automação de e-mail marketing, gestão de lançamentos de infoprodutos. Então, todas essas coisas já estão dentro da minha campanha. Você pode mapear quais são os seus serviços oferecidos e criar um grupo de anúncios para cada um deles. E é importante que você crie também os seus anúncios dessa forma, seguindo essas especificações. Tá bem? Bem, no vídeo de hoje era isso que eu queria passar para você. E você encontra essa matriz do grupo de anúncios aqui embaixo, basta fazer seu cadastro e você pode copiar e colar. Você vai lá no arquivo, você vai ter a opção apenas de visualizar, você pede para fazer uma cópia e você consegue ter essa cópia à sua disposição. Se você quiser mais informações sobre como funciona a campanha de Google, como é que funciona o Google Search, como é que eu escolho minhas palavras-chave, qual a melhor forma, qual a melhor ferramenta, como é que eu organizo essas palavras-chave dentro dos grupos de anúncios, me comenta aqui embaixo, que aí eu começo a... Comenta aqui embaixo, que aí eu gravo um vídeo para vocês só sobre isso, tá bom? Beijos e até a próxima!